Boa noite para você que nos acompanha. A correria do dia a dia, a inovação em nome do progresso está sempre à frente para garantir aquela fatia de mercado. Essa é a meta do empresário, que você sabe. Acorda cedo, dorme tarde, sabendo que seu objetivo pode ser alcançado. E para levar para você, telespectador, um pouco desse mundo, desse universo, ou melhor, dessa correria, começa a partir de agora o programa ABC Negócios. Um jeito diferente de fazer negócios, porque a prioridade aqui é o seu produto. Boa noite para você que nos acompanha através do canal 3 da NET e também na fanpage, ou seja, no Facebook, TV Grande ABC. Desde já convido você para estar junto com a gente, participando, dando sua opinião, estando aqui no Facebook, interagindo. Hoje, nessa noite, uma noite de muita alegria e de interação com você também, viu? Claro, tem aí o WhatsApp à sua disposição através do número 942429397. Para você, como é que está a sua carreira? Como é que está a gestão? Como é que está essa situação toda? E no tema do programa dessa noite, vamos falar a respeito de carreira. Vamos falar a respeito de gestão de carreira. E envolve o quê? Envolve duas partes principais, a organização e também o indivíduo. Diferentemente de décadas atrás, quando as organizações definiam as carreiras de seus empregados, hoje o papel do indivíduo na gestão da carreira se torna mais relevante e assume um papel progressivamente mais ativo. Enquanto no início da carreira as pessoas buscam por desafios, salários atrativos e responsabilidades, após amadurecerem, passam a se interessar por trabalhos que demandem autonomia e independência, segurança e estabilidade, competência técnica e funcional, competência gerencial, criatividade empreendedora, serviço e dedicação a uma causa, desafio e estilo de vida. Em nome dessa gestão e também dessa consultoria para saber um pouquinho mais a respeito de sua carreira, do seu trabalho, como é que está aí o trabalho do filho, da filha, do maridão ou até mesmo o seu, começa a nossa entrevista a partir de agora com as empresárias Márcia e Janaína da Consultoria Aliança. Portanto, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite, boa noite, Maurício. É um prazer estar aqui no seu programa, ABC Negócios. Boa noite a todos vocês. Olha, quero falar um pouquinho com vocês aqui. Quem começa, fiquem à vontade. Apenas para saber quanto tempo existe a Consultoria Aliança e qual é o trabalho que vocês desenvolvem lá, emendando um pouquinho a respeito da sua história em paralelo à Consultoria Aliança. Pode começar, Marcelo. Tá joia. A Aliança existe há 7 anos no mercado e tanto eu quanto a Janaína atuamos com a área de gestão de pessoas há mais de 15 anos. A Aliança, então, é especialista em desenvolvimento e gestão de pessoas. Nós atuamos basicamente com 2 pilares. Um pilar onde atendemos pessoa jurídica, então apoiamos empresários no desenvolvimento do seu principal capital, que são as pessoas, e atendemos também pessoas físicas. E aí, então, nós ajudamos as pessoas a alcançarem os seus objetivos, tanto pessoais como profissionais. E hoje, especificamente, vamos falar desse trabalho que nós desenvolvemos na área de planejamento de carreira. Maravilha. Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Fala um pouquinho da sua história também, da sua experiência nessa área. Tá ótimo. Assim como a Márcia, trabalho já com recursos humanos há 20 anos. Na verdade, ela disse 15 porque ela foi modesta, viu? Ela não quis entregar a idade, mas na verdade... mas ela fez 20 e pouco, ela falou pra mim. Eu comecei com 7. Ela começou quase igual eu, assim, 6 anos de idade. Sim, pouca coisa de diferença. Na verdade, nós temos uma trajetória aí muito parecida, porque nós atuamos com pessoas desde que nós nos conhecemos por gente, né? Começamos na trajetória de RH, na parte de administração de pessoas, passamos pela parte de treinamento, desenvolvimento humano, recrutamento e seleção e, graças a Deus, sempre atuando, tanto no âmbito de consultoria, então prestando serviço para empresas
nacionais, multinacionais, de pequeno, médio, grande porte, dos mais diversos segmentos. Então, eu digo graças a Deus porque nos permitiu adquirir uma bagagem bastante interessante, lidar com todos os tipos de perfis e vivenciar aí uma ampla experiência no que tange a questão de comportamento, carreira, desenvolvimento humano. E temos contribuído bastante aí para a vida das empresas e das pessoas. Hoje a gente vai falar basicamente da parte de carreira, né? Carreira, eu acredito que tem sido aí um ponto calcanhar de Aquiles no nosso país, porque infelizmente nós temos um número muito grande de desempregados, e pelo que eu vi nas notícias, uma média aí de 14 milhões de pessoas desempregadas. E em contrapartida, olha que interessante, Maurício, nós temos um outro lado, que é um lado organizacional, de empresas que nos procuram, dizendo, olha, preciso de um profissional X, Y, e não consigo encontrar. É até um pouco incongruente, né? Porque ao mesmo lado que tem pessoas, 14 milhões de pessoas procurando emprego, procurando trabalho e não conseguindo essa recolocação, temos do outro lado um leque de empresas que precisam de profissionais e que não conseguem repor essas vagas, né? Então, eu acho que hoje a gente está aqui principalmente para falar um pouquinho do porquê que isso acontece e, mais do que isso, até dar algumas dicas para as pessoas para que elas possam, de repente, conseguir uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego, consigam, de repente, aqueles que já estão trabalhando, mudar de carreira, alcançar aquele objetivo que tanto esperam dentro das suas carreiras e continuar se desenvolvendo. Maravilha. Eu quero já estender aqui um abração para Polimarques, que está aí participando do programa, bem como você que está entrando no canal também do Facebook, ainda não acessou, vai lá, TV Grande ABC, coloca na busca, curte a página e acompanha ao vivo, ou melhor, interage junto com a gente. Prefere o WhatsApp? Não tem problema. Vai lá, 942429397. E hoje tem presente ao final do programa. Presentaço, hein? Então fique junto com a gente para você poder participar e, quem sabe, ganhar. Bom, a gente quer saber o seguinte, como é que funciona? Aliás, eu queria saber de você, antes de fazer a próxima pergunta, como é que está a sua carreira? Como é que está o seu trabalho? Está trabalhando? Está desempregado? Vamos aprender um pouquinho com essas feras aqui a respeito desse mundo. Como é que funciona, Márcia, o planejamento de carreira? Esse nosso trabalho consiste basicamente em 3 reuniões. Na primeira reunião, nós fazemos o mapeamento do perfil profissional. Então, nós aplicamos testes, como grafologia, nós somos formados em grafologia, então a pessoa faz uma redação e por meio dela a gente consegue extrair aí o perfil desse colaborador, como que a pessoa é de fato, como ela trabalha sob pressão, como ela é no relacionamento, quais são os fatores motivadores, quais são as principais competências, habilidades desenvolvidas e a desenvolver. Na segunda reunião, nós fazemos uma preparação para a pessoa participar na entrevista de forma mais assertiva, porque nós temos dificuldade em nos vender. Então, durante a entrevista, é pouco tempo que a pessoa tem para poder apresentar todo o seu potencial. Então, nós fazemos essa simulação, nós treinamos o profissional a participar da entrevista, porque para o nosso cérebro, quando a gente treina, ele não sabe que a gente está sendo treinado, a gente já fez. Então, no momento de fazer a entrevista, a pessoa fica mais tranquila e consegue dar exemplos de fato, mostrando todo o seu potencial. E na terceira reunião, nós fazemos todo o fechamento desse trabalho, indicando aí todo esse perfil profissional do colaborador, mencionando a melhor forma dela conseguir se relacionar, então como ela ter uma boa rede de network, que hoje é importantíssimo, quais são as melhores formas de buscar de fato a vaga que ela almeja no mercado. Então nós preparamos ela de fato para que ela tenha mais sucesso nesse mercado tão competitivo que é a busca de um emprego hoje. Verdade, afinal, falar em busca de emprego hoje, tô esperando você falar aqui da sua situação, como é que você está, como é que está a sua participação frente a esse mercado, ou está aguardando, como muita gente faz? Olha, ficar no aguardo, ficar na expectativa, não resolve. É a mesma coisa que eu falo de dia a dia, dia após dia, para o empresário. Não fique esperando as coisas acontecerem para você tomar uma atitude. Faça, saia na frente, faça primeiro. Aliás, em nome desse número de desempregados e ao mesmo tempo dessa questão onde tem um trabalho ali, tem 1000 vagas para aquele emprego. Como se fazer frente a tudo isso? Por que tantos hoje desempregados? Existe falta de oportunidade? Existe oportunidade, mas não qualificação? Como é que é na sua visão, Janaína?
Excelente pergunta, Maurício. Na verdade, existe sim a oportunidade. Nós estamos vivenciando um cenário bastante pessimista, com muito desemprego, mas tem sim as oportunidades. E o que acontece é que, de fato, existe um despreparo por conta das pessoas que buscam essas vagas, muitas vezes, e essas vagas acabam demorando para ser preenchidas. Então, por um lado, a empresa precisa do profissional e fica sem o profissional, e por outro lado, a pessoa desempregada buscando por uma oportunidade. Então, assim, o que a gente observa hoje, né? Num passado não muito distante, as empresas selecionavam basicamente pelo conhecimento e pelas habilidades, ou seja, se você tivesse a escolaridade e se você tivesse alguma experiência dentro daquela função, ou às vezes, dependendo da vaga, não era preciso nem ter experiência, né? Bastava ter a formação, o conhecimento. A vaga já era da pessoa. Hoje não mais, hoje o conhecimento, a habilidade, ela é uma porta de entrada, porque é por isso que a empresa vai, é pelo currículo, né, que a empresa vai olhar e ver se você tem o conhecimento, a formação e a habilidade que precisa para aquela vaga. Mas existe todo um processo, as empresas estão se reinventando. Hoje as empresas não concorrem localmente, elas concorrem globalmente, né? A internet está aí, que não nos deixa mentir. Então a empresa ela tem que ser a melhor, e para ser a melhor ela precisa ter o melhor profissional. Então hoje o grande diferencial, o que diferencia um profissional excelente daquele profissional que tem uma dificuldade maior de recolocação é a habilidade comportamental, ou seja, o como aquele profissional faz uma determinada atividade, como ele se comporta dentro do ambiente de trabalho. E quando eu falo comportamento, estou me referindo à inteligência emocional, a forma de se relacionar com os clientes internos e externos, a questão de como que ele lida com uma pressão no dia a dia, qual que é a visão, até a visão empreendedora. Hoje a gente fala muito em intraempreendedorismo, que é a pessoa ter a visão de dono do negócio dentro da empresa. É uma habilidade nova, né? Relativamente nova, mas já exigida por muitas empresas. E aí a gente tem que levar em consideração que a gente vive numa realidade onde, em contrapartida, não tem um investimento tão grande em educação. As pessoas, muitas vezes, algumas têm o interesse sim, em buscar se qualificar cada vez melhor, mas outras ou não têm condição ou acaba tendo uma outra realidade e não investe tanto em desenvolvimento, né? Então, é onde a gente tem esse desencontro de oportunidades versus pessoas precisando de uma recolocação, e os dois lados acabam ficando deficitários. Entendi. Olha, quero mandar um abraço aqui para o João Polimante. O João Polimante está dizendo o seguinte, olha, nós da empresa Medical Bacaus, aliás, quero estender um abraço aqui à empresa Medical Bacaus e, ao mesmo tempo, convidá-los para estar numa próxima oportunidade aqui no programa, viu? Aqui a coisa é recíproca, ou seja, participou, faz parte desse empresariado todo, está convidado para participar. Está dizendo assim aqui na mensagem: só temos a agradecer pelo ótimo trabalho que a Aliança Consultoria vem prestando para nós. Então fica aqui o depoimento da empresa Medical Bacaus, em nome do João Polimante, falando a respeito do trabalho que vocês fazem. Aliás, Márcia, hoje ainda tem aquela questão do QI, não só no saber, mas do quem indica para que se ocupe uma vaga, uma recolocação no mercado de trabalho, ou esse não é mais um ponto cotado, importante, ou de referência para as pessoas que pensam assim, aquele está lá, que alguém colocou? Sim, boa pergunta também, Maurício. O QI, ele existe sim, ele é importante, então as empresas levam-se muito em consideração quando existem indicados para aquela vaga. Entretanto, Maurício, o que a gente nota é que muitas pessoas, elas são contratadas geralmente porque elas têm um bom currículo ou porque até mesmo elas foram indicadas. Mas todas as pessoas, elas acabam sendo demitidas não porque elas não aprendem o trabalho, mas são todas por questões comportamentais. Então, mesmo indicado, se ele não tiver um bom relacionamento, se ele tiver uma boa inteligência emocional, se ele não for uma pessoa flexível, de iniciativa, resiliente, e também pode ser desligado. Então, de novo, a gente bate bastante nessa tecla de perfil comportamental, que é a atitude, que é isso que faz a diferença hoje e é isso que está fazendo com que algumas pessoas estejam desempregadas e outras empregadas. Nós temos que sair na frente em relação aos demais. A boa notícia é que, infelizmente,
a maioria da população não tem essas habilidades muito desenvolvidas. Então, um pouquinho só que a pessoa consegue ter de desenvolvimento das habilidades, ela já está à frente da grande maioria. Então, ela já consegue um destaque aí no mercado de trabalho. Maravilha. E no que tange aí ao perfil profissional, como é que é o trabalho que vocês fazem nesse aspecto aí? Tá, falando um pouquinho da pessoa física, né? Essa questão de perfil profissional, o que a gente vai fazer? Quando o profissional nos procura, a gente procura ajudá-lo direcionando para que ele esteja o mais adequado possível dentro desse perfil requisitado pelas empresas. Então a gente vai dizer para ele, desde a parte do... Tem uma sigla que a gente costuma chamar de chá, que não é o chazinho que a gente toma da tarde. Tá. É um outro chá que algumas pessoas já até ouviram falar, mas é o conjunto do conhecimento, habilidades e atitudes, que é o que as empresas buscam. Então a gente procura alinhar o perfil do candidato a esse chá, conhecimento, habilidades e atitudes, tão requisitado pelas empresas. Então, desde a parte do conhecimento, olha, quais cursos você precisa ter, em que área você pretende atuar, olha, este curso está adequado, esse curso não vai te favorecer tanto. Em relação à questão das habilidades, olha, você precisa explorar um pouco mais essa vivência que você tem nessa área, ou olha, não precisa você colocar essa questão no seu currículo, porque isso não tem muito a ver com o que você está buscando. E a questão do comportamental, propriamente dito, que é a atitude. Então, olha, vamos simular uma entrevista, você precisa dizer, hoje em dia, quando as empresas fazem um processo seletivo, e isso é uma dica de ouro para as pessoas que estão assistindo, existe o que a gente chama de técnica de entrevista por competência. Mas o que é isso? Isso que eu ia te perguntar. Ela tem exatamente a ver com essa questão do perfil. Então, ela vai perguntar para o candidato, olha, aqui na empresa a gente vivencia muita pressão. Preciso que você me conte uma situação em que você vivenciou a pressão. Parece tão simples ouvindo assim, né? Só que quando o candidato está sentado ali na posição, buscando por uma oportunidade, né? De repente tem aquela questão de necessidade de ter aquele emprego, então tem a questão da ansiedade, do nervoso, ele tem dificuldade em responder. Então, ou ele vai dar, muitas vezes, respostas vazias, ou ele não vai conseguir falar como é que ele fazia. O que as empresas querem saber, na verdade, é, ok, eu quero saber o que você fez, como você fez e qual foi o resultado dessa operação. Então, você precisa contar qual foi a situação, qual foi a sua atitude diante daquela situação, ou seja, como foi que você conseguiu lidar com aquilo e qual foi o resultado. Na verdade, as empresas perguntam do resultado mais para saber, né, qual foi o desfecho, mas o que as empresas querem avaliar mesmo, o que o selecionador quer avaliar é a atitude da pessoa diante daquela situação. Então, é importante que o candidato esteja preparado para esse momento de entrevista. Esse é o que vai definir a questão ali de êxito ou não no processo seletivo. Ele conseguir falar o que ele fazia, como ele fazia e qual era o desfecho daquela situação. E a gente direciona para todo esse alinhamento de perfil. Bom, a gente tem algumas fotos que vocês encaminharam, vamos acompanhar algumas delas, obviamente que alguns temas já falamos, olha lá, bora ser feliz. Vamos para a próxima, bora. Aí, ó, essa daí coraçãozinho, a outra que eu não estou entendendo ali. O coraçãozinho e a outra, pode falar. É o cérebro. É o cérebro. Tá, vamos lá. Aí tem o encaixe, ou seja, o encontro. E ali a Márcia está ministrando uma palestra. Ah, legal. Vamos lá, uma próxima. Um treinamento. A Jana num treinamento. De liderança. Legal. Aí atendendo o povo que liga. Sim. Isso. Trabalhando. E ali, esse foi um troféu que nós ganhamos por termos feito a melhor apresentação no BNN. Parabéns. Obrigada. Depois. Poliana, que trabalha conosco. Parabéns. Beijo, Poliana. Segue. Acabou? Mas rápido assim. Vamos falar do coaching. Como é que é o trabalho do coaching que vocês fazem? Quando a gente atende geralmente esses profissionais, é muito comum a gente caminhar para o trabalho de coaching. Por quê? Nesse trabalho nós identificamos algumas habilidades importantes para serem desenvolvidas. E aí a pessoa sozinha tem dificuldade em desenvolver essa habilidade. Então o trabalho do coaching é justamente esse, ajudar a pessoa a alavancar o seu resultado, a alavancar o seu potencial. Basicamente é vencer as barreiras que a gente mesmo se coloca em relação às nossas crenças. Então o coaching ajuda as pessoas a transportar, né, a transpassar essa barreira e chegar no seu objetivo de forma mais rápida. Então é um processo de 10 encontros
para cada habilidade necessária a ser desenvolvida e, de fato, é um processo que funciona. Então, é um processo prático, objetivo. Nesse processo, nós somos formadas em coaching, mas nós também temos uma formação em programação neurolinguística. Então, são ferramentas que nos ajudam a ajudar o nosso cliente a ter um melhor resultado no que ele tem como objetivo. Maravilha. Então, aí está um foco geral, de uma maneira bem explanada, da consultoria Aliança, que tem já um tempão de história. São 7 anos, né? 7 anos. Fora a experiência de cada uma, que soma aí uma vida. E assim a gente quer aproveitar, fazer os agradecimentos aqui ao pessoal que está participando, a vocês pelo trabalho. Onde é que a gente encontra a consultoria Aliança? De que maneira que a gente acessa vocês aí? Nós estamos localizados em São Caetano, na rua Santa Catarina, número 40, no centro. Também nosso site, www.consultoriaaliance.com.br. Tá. Ou por meio dos nossos telefones, 3996-4832 ou 2376-5535. Então vamos lá, consultoriaaliance.com.br é o site que está lá, que é o que a gente deve acessar para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. O telefone de novo qual é mesmo? 3996-4832. 3996, aquele outro lá, ó, 4832, é o que está no vídeo, Rua Santa Catarina 40, Isso. segundo andar, centro de São Caetano do Sul. E aí no site também você vai poder saber um pouquinho mais a respeito da consultoria Aliança. Parabéns, viu? Você é de onde? Você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Mas você mora em que cidade, Janaína? Moro aqui, moro na Zona Leste. Cidade. São Paulo, Zona Leste. Isso, Legal. Zona Leste. Você mora em que cidade? São Bernardo. Marcelo? São Bernardo, muito bem. Então vamos fazer agora uma pergunta valendo um jantar a 2. Pode ser com a mãe se quiser, não tem problema. Pode ser com o pai se quiser, não tem problema. Lá nos restaurantes Sete Mares. Já ouviu falar no restaurante Sete Mares? Eu já vi propaganda dele. Já fui viu? lá. Você já foi lá? Já. E aí, conta pra Jana aqui se é bom. Muito bom, vale Não é a bom? pena. Você gosta de peixe, fruto do Adoro. mar? Gosta de Delícia, peixe, né? fruto do mar? Maravilhoso. Mas lá tem tudo, peixe, fruto do mar, tem massa, tem carne, tem um monte de coisa gostosa. Pergunta, bom, eu perguntei onde vocês moram, que cidade, por qual motivo? Porque a pergunta vai ser em nome de São Caetano, por causa do aniversário da cidade, que está completando 140 anos e a cidade está em festa, não é? Então são 140 anos de São Caetano do Sul, muito bem. Você já ouviu falar do Santo São Caetano? Santo São Caetano? Já ouviu falar, não? Não. Você já ouviu falar de Santo São Caetano? Não. Pois é, São Caetano leva esse nome porque existe um santo. O santo é o santo que cuida de crianças. E aí vai minha pergunta para você. Valendo agora, música, Jotinha, põe aí, solta aí, solta aí, bumba, bumba. Música. Valendo um restaurante, no restaurante Sete Mares, um jantar muito bacana lá no restaurante Sete Mares, para você curtir. Pode ser agora, pro Dia dos Pais, ou pode ser em qualquer outro momento, para casal, vai com o papai, vai com a mamãe, para 2 pessoas. Você ganha, leva outra pessoa. São Caetano do Sul é um santo conhecido pela Itália inteira, pela terra da bota. Ele é o santo do quê? Responda aqui através do Facebook e ganhe. São Caetano é o santo... Bom, como você não conhecia o santo, você não vai saber do que ele é, não é? Então, São Caetano é o santo do quê? Então, quem acertar, ganha o jantar lá no restaurante Sete Mares, tá bom? Então, essa é a pergunta valendo um jantar lá no restaurante Sete Mares. Onde é que você vai responder? Por aqui, ó, no Facebook, tá bom? Então, São Caetano é um santo do quê? Ele nasceu em 1480 em Vicenza, na Itália. Faleceu em Nápoles. Nápoles fica pertinho ali, tudo mais na região sul da Itália. E aí tem toda uma história que, numa outra oportunidade com mais tempo, eu falo da história de São Caetano. Mas enfim, ele é santo do quê? E aí você, respondendo pra gente, você ganha um jantar lá no restaurante Sete Mares. Rápido, 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 rápido. Consultoria Aliança. Obrigado. Muito obrigada, Obrigado pela participação, Marcia. Obrigado pela participação, gratidão, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. E eu quero convidar você empresário, você empresária, que está aí nos acompanhando, que quer também estar aqui no programa falando dos seus produtos e serviços, viu? Mande lá uma mensagem pra gente, lá no meu site. Vai lá, mauriciosanches.com.br, mauriciosanches.com.br. No ícone Contatos, faça um contato com a gente, tem meu telefone lá também,
Pode me ligar, vai ser um prazer ter você aqui, viu? Quero mandar um abração pro Eric, do Espaço Visual, também da Cláudia. A Cláudia é uma queridona que me veste diariamente, fica ali na Rua Piauí, 1064, telefone 4225-1127. Tem aluguel e venda de roupas para festas, vestidos, ternos, veste a madrinha debutante das minhas noivos e noivas. E aí, já responderam aqui ou não? São Caetano é santo do quê? Olha aí, Rogério Haddad. Boa noite, Maurício. Boa noite, TV, Grande ABC. Rogério Haddad, Grande ABC, redes sociais, Aliança de Desenvolvimento, Rogério Haddad, Santo da Providência! Êêêê! Rogério Haddad ganhou, é ele mesmo? É ele? Meu querido, parabéns! O João Polimante foi na onda, também respondeu, mas o Rogerião já tinha falado. Polimax também, um grande abraço para você. São Caetano, é o santo, aqui só vou complementar, tá, Rogerião? Mas se acertou, já ganhou. É o santo da Divina Providência. Na época, em 1480, um pouquinho depois, ele acompanhava o Papa na época, ajudando crianças pela Itália toda. E assim é muito conhecido e tem uma devoção muito grande por parte de todos. Gente, obrigado. Fique agora com as dicas do programa ABC Negócios. Na sequência, jornal Grande ABC Notícias. Fica com Deus. Tchau, tchau. Pronto.